Olá pessoal, boa noite. Um privilégio estar aqui depois de bastante tempo, né? Mas é sempre um privilégio estar aqui com vocês e compartilharmos um pouquinho daquilo que Deus faz, por aquilo que Deus vai fazer em nossa vida, compartilharmos um pouco da palavra dele. Então isso é bastante importante. E hoje, desde que o Adelar tinha me feito um convite, eu disse para o Adelar, eu estou dando uma olhada, principalmente esse ano, em algumas parábolas do Novo Testamento. E é muito legal, quando a gente estuda parábolas, a gente encontra, de vez em quando, algumas pérolas bastante preciosas. E a gente diz, puxa, que legal, né? A palavra de Deus ela é infinita, não importa quanto tempo faz que você é cristão, não importa quantas vezes você já leu a Bíblia, talvez você já tenha grande parte dela decorada, e ainda assim nós conseguimos encontrar coisas preciosas que saltam aos nossos olhos cada vez que nós olhamos para a palavra de Deus. E por isso nós somos, como cristãos, o povo da Bíblia, o povo da palavra. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre oração. Oração é uma coisa interessante, é uma coisa abstrata, nós não pegamos oração na mão, nós não temos como definir, mostrar, dizendo, olha, isso aqui é oração. E oração, então, na Bíblia, ela, primeiro de tudo, sempre é indicado nós orarmos. O cristão que diz que oração não é importante, temos que voltar lá e ver alguma coisa estranha aí, não está certo. Oração é importante. Ao mesmo tempo, fica estranho como é que a gente faz oração. Que, por exemplo, se você for para Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar. Famosa passagem, nós vamos passar numa passagem quase paralela a ela, só que no Evangelho de Lucas. Ao mesmo tempo, se você olha só o Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, quando Jesus ensina sobre oração, não tem nenhum respaldo para você fazer uma reunião de oração. Porque lá Jesus disse que você vai orar em secreto para não ser visto pelas pessoas, e o teu pai que vê em secreto vai trabalhar com o teu coração a respeito da oração. Se esse é todo o texto que nós teríamos para ler, a gente diz, puxa vida, então se fizer reunião de oração na igreja, nós estamos errados. Ao mesmo tempo, se nós olharmos o livro de Atos, diz que a igreja se reunia todos os dias para o partir do pão e as orações. Se nós lembrarmos, quando Pedro foi preso, a igreja estava reunida para que Pedro fosse liberto. Então, diante da prática da igreja no livro de Atos, nós temos a possibilidade de termos oração pública, reunirmos as pessoas ao nosso redor e dizer, olha, vamos fazer uma reunião de oração, e dá para fazer. A grande questão é que o que menos importa é a fórmula. Se nós vamos orar em secreto, e precisamos fazer, se nós vamos orar em congregação, e também devemos fazer, se nós vamos usar de talvez uma forma específica, né? Ou se nós vamos usar uma estrutura básica, como por exemplo a oração do Pai Nosso. Ali nós temos um chassi da oração, nós temos uma estrutura básica a respeito do que é uma oração. Muitas vezes a gente transforma isso em uma reza repetitiva, que não faz muito sentido, e nós já vamos entender o porquê. Então fica essa coisa que oração não dá para pegar, mas nós temos que fazer. E será que nós temos alguns princípios que nós vamos tirar sobre a oração? Claro que temos. E é legal que a gente acha isso em uma parábola. E a gente acha isso em uma parábola que não está nas mais conhecidas. Porque a gente gosta da parábola do samaritano, a gente gosta da parábola do plantador, né? do semeador, a gente gosta do filho pródigo, tem as nossas parábolas favoritas, e algumas parece que elas não existem, e elas são extremamente importantes. E hoje nós vamos olhar uma parábola que não é das mais conhecidas. Ao mesmo tempo, ela traz a essência do que realmente é a oração. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que tomem muito cuidado antes de fazer teologia em cima da parábola. Porque às vezes a gente corre o risco de fazer isso. A parábola não é para ser feita uma teologia sobre ela. A parábola, ela apenas é uma explicação ilustrada de uma verdade, no caso de Jesus, de uma verdade que Jesus está nos ensinando. Então nós temos que tomar muito cuidado. Digo isso porque eu já vi alguns comentários, como por exemplo, você vai pegar lá a parábola do filho pródigo. O que ela responde? A parábola do filho pródigo, ela responde basicamente uma pergunta que fizeram para Jesus. Jesus estava falando com um fariseu e o fariseu pergunta então,
quem é meu próximo? E Jesus então ilustra com uma parábola a resposta de quem é o próximo para aquela criatura. Eu já li comentário dizendo assim, não, o samaritano, ele é Jesus, e o vinho que ele colocou nas feridas do cara é o sangue de Jesus que salva todo mundo. O burrinho, ou o animal que ele trazia para colocar o cara em cima é a cruz, todo mundo é salvo por meio do sangue de Jesus, mas tem que passar pela cruz. E aí inventa uma teologia que vocês dizem, cara, não dá para acreditar nisso. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que parábola ela é apenas uma resposta ilustrada de algo que perguntaram para Jesus, ou de algo que Jesus está simplesmente ilustrando, dizendo, olha, é mais ou menos assim. O reino dos céus é como... E aí Jesus começa a falar em parábolas. Quem é o teu próximo? Bom, o teu próximo é como um homem que descia de Jerusalém, foi atacado, veio, os religiosos passaram reto, eis que passa um samaritano, a figura menos improvável, e ajuda aquela pessoa. E esse é teu próximo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Dito isso, então, vamos para essa parábola que nós podemos ver hoje. A referência do texto pelo menos vai estar ali, mas se você não tem referência, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 13. Esse é o texto que nós vamos usar de base para aquilo que nós vamos conversar hoje, tá bom? Diz assim na versão que eu tenho aqui, que é a NVI, tá? Não sei qual versão você está usando, mas o texto de Lucas capítulo 11, versículo 1 começa dizendo assim. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja teu nome, venha teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos o que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode. A porta está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam, será dado. Busquem, encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai, no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, no lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vocês, nossa, essa parábola tem a ver com oração? Claro que tem a ver com oração. Porque nós vemos ali que a primeira pergunta dos seus discípulos nos ensina a orar. Essa passagem aqui é a passagem paralela lá do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 15, onde nós temos a famosa passagem da oração do Pai Nosso. E aqui, então, Jesus agora está nos ensinando muitas coisas. Mas antes, vamos olhar antes da parábola, que começa no versículo 5. Vamos ver o que Jesus nos ensina nos versículos 1 a 4. Primeira coisa é que Lucas está escrevendo essa parábola, e Lucas não é um dos discípulos de Jesus. Isso nós temos que partir desse princípio. Mateus é, João é, Marcos não era, embora algumas pessoas tenham a ideia de que ele estava no meio dos discípulos de Jesus quando foi preso. Ele é o homem que saiu sem roupa lá do jardim do Getsemane. Ok. Mas Lucas não é. Quem é esse Lucas que escreve esse evangelho? É um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Ele inicia o seu evangelho dizendo que ele escreve este evangelho propositalmente para que um homem chamado Teófilo tenha certeza de que o que estão dizendo para ele a respeito de Jesus é verdade e ele pode depositar fé nesse Cristo. Ele então está passeando com o apóstolo Paulo, ele é médico de profissão, e Paulo vai evangelizando, e Lucas é uma das figuras que está junto do apóstolo Paulo em alguns momentos do seu ministério. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo
foi preso no final do livro de Atos. E nós temos ali a possibilidade de Lucas, então, conseguir fazer em um período que Paulo fica especificamente em Cesareia, antes de ser mandado para Roma. Lucas, então, vai fazer a sua pesquisa, porque ele fala no evangelho, no início do seu evangelho, dizendo assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Ou seja, quando Lucas escreve seu evangelho, outros evangelhos já estavam rodando. Marcos e o evangelho de Marcos e Mateus já estavam rodando. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Ou seja, eu não fui, mas muitos já se dedicaram a fazer isso. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te o relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certezas das coisas que te foram ensinadas. Isso rompe a ideia de que muitos cristãos, eles foram enganados, escreveram qualquer coisa e agora a coisa vai andar. E nós temos aqui um homem dizendo: não, por mais que nós já tenhamos evangelhos, eu mesmo vou investigar e eu vou ver se isso realmente é real. E é isso que Lucas faz. E óbvio que ao escrever o seu relato de Jesus, do ministério terreno de Cristo, Lucas então chega a uma passagem paralela com a de Mateus, em que provavelmente as pessoas que ele foi conversar, as pessoas que deram para ele esse relato, disseram: olha, um dia a gente estava pedindo para Jesus como é que orava. E Jesus então dá. E aí, olha que interessante, do versículo 2 ao versículo 4, nós temos a oração do Pai Nosso não transliterada conforme Mateus. Isso mostra que não importa palavra por palavra da oração. Porque se importasse, a igreja desde o princípio já estaria orando exatamente o Pai Nosso como muitos rezam por aí. O que Lucas faz aqui é colocar uma estrutura, e ela é bem abreviada daquela que Mateus então coloca no seu relato. Ele bota lá, Pai, santificado seja o teu nome, venha até o reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Seria bem mais fácil rezar esse aqui, né? Ficaria bem mais curto o terço, por exemplo. Mas não é essa a questão. É que o Pai Nosso, ele é uma estrutura. Ele não é uma cópia de palavra. Ele não é um xerox que deve ser mantido sempre igual. É uma estrutura. Por isso que Lucas, então, apenas coloca aqui a estrutura necessária. Mas Jesus não estava contente em apenas dar essa fórmula. Jesus vai contar uma parábola bastante interessante a respeito dessa oração, ou de como nós devemos e como precisamos orar. Então a primeira informação que nós temos nessa parábola é que tinha um homem, e esse homem de forma inesperada recebeu um visitante. Lembre que nós estamos aqui num tempo em que não existia telefone, WhatsApp, correio, telégrafo, telegrama, não tinha nada. Então era muito comum pessoas chegarem de surpresa na tua casa. Hoje a gente ficar meio ressabiado, né? Porque nossa cultura ocidental hoje, chegar de surpresa na casa de alguém é meio indelicado. Mas esse homem recebeu essa visita. Outra coisa interessante é que antigamente as distâncias eram extremamente diferentes. Não que elas eram mais compridas, mas a forma de você cumprir a tua saída até a tua chegada era bem diferente. Eu lembro do meu avô. Meu avô, ele nasceu em Nova Palmira. Então minha família paterna tem origem em Nova Palmira. Meu avô e minha avó casaram lá. Se criaram lá, se casaram lá e só depois foram morar em Caxias do Sul. E o meu avô dizia que para ir de Caxias do Sul a Nova Palmira, você precisava antes pousar em Galópolis. Caramba! Onde é que é Nova Palmira? Para quem não conhece, para quem não está conectado, você desce, passa Galópolis, passa Vila Cristina. Em vez de subir em direção a Nova Petrópolis, você vira direita em direção a Feliz e tem uma comunidadezinha pequena ali é Nova Palmira. Para você cumprir essa distância, tinha que dormir em Galópolis. Agora, eu entendo porque lá em Galópolis tinha um hotel, uma pousada que antigamente funcionava como assim, hoje é uma residência de idosos. Bem na ponta da BR ali. Se você conhece Galópolis, sabe do que eu estou falando. Bem na frente da casa, daquela casa antiga de madeira. Então era muito comum pessoas saírem e demorarem para chegar no lugar. Outra coisa que também não tinha naquela época era lanchonetes. Havia algum tipo de comércio em algum lugar que você parava para comer, alguma coisa assim, mas era bastante limitado, principalmente no horário. Você não tinha lanchonete 24 horas, você não tinha o drive-thru do McDonald's, em que você poderia parar ali, pedir um lanche feliz ou infeliz, depende, né?
e sair comendo. Era muito difícil. Então era comum que as pessoas que chegassem de visita de forma inesperada na tua casa, elas não tinham comido por um bom período do tempo. Isso explica o porquê tua nona, quando você chega na casa dela, te entope de comida. Porque ela está vivendo nos dias de hoje no paradigma antigo. Antigamente, né? Tua nona aprendeu que quando chega a visita está cansada, a visita está com fome. Então, chega a visita, é comilança. Por isso que ela tem esse costume, né? Que nós, aqui da região italiana, do Rio Grande do Sul, cumprimos tão bem, né? Chega na nossa casa, a primeira coisa que a gente faz é pensar, puxa vida, tem que servir alguma coisa, né? E aí tu diz, não, calma, essa pessoa, ela veio de carro, ela passou sentada a maior parte do tempo, ela andou 5 metros, que é da calçada até a entrada da tua casa, ela não precisa de tanta caloria assim. É por isso que a gente fica gordinho, né? A gente não anda mais, a gente faz quase nada de exercício, chega na casa de alguém, aquele banquete, né? E se tu avisou, ainda é pior, porque tu chega, tem de tudo. De queijo de porco a sobrealine, a capelete, vocês falam aqui, né? Tem de tudo. Tu diz assim, meu Deus do céu, cara, vou ficar quantos anos aqui? Então, era esse o costume da época. Então, esse homem recebe uma visita inesperada de gente que andou e está com fome. E ele seria envergonhado diante dessas pessoas, fazê-las dormir com fome. Então, ele precisa recorrer a algum lugar. Ele está em apuros. Pessoas fizeram uma grande jornada, noite adentro, porque Jesus diz, pensa que na madrugada chega a pessoa, né? É inconveniente, mas lembra, não tem muito hotel, não tem muita oportunidade, os caras disseram, não, vamos chegar lá e vamos bater na porta. A galera chegou, meia-noite, tá? Não puderam se alimentar, porque à noite é muito difícil de achar comida, naquela época, né? Então agora, ele ficaria muito maus lençóis, se ele não desse alguma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai recorrer, talvez, quem sabe, a única pessoa que talvez possa ajudar. É a única alternativa. A gente não sabe a distância, afinal de contas é uma parábola, não podemos imaginar muita coisa, mas ele tem um vizinho. Não sabemos quanto longe estava morando esse vizinho aqui, mas é a única alternativa dele, e dado o horário avançado, ele pensa, bom, quem sabe meu vizinho não vai me deixar passar vergonha. Quem sabe o meu vizinho vai me ajudar. E é justamente aqui que essa parábola fica interessante. Versículo 8 tem uma palavra que é extremamente importante para o entendimento adequado dessa parábola. Versículo 8. Mas ele dificilmente é traduzido de uma forma como deveria. O versículo 8 tem uma palavra que na NVI está traduzida aqui, então, por importunação. Aí eu disse, puxa vida, mas será que Deus, ele atende nossa oração por importunação? Deus fica incomodado com a minha oração e diz, tá, leva isso aí. Eu digo, não pode ser. Porque se é assim, a Bíblia toda está em dissonância com esse texto. Então eu comecei a olhar várias versões. A Almeida do século 21, ela diz que essa palavra é incômodo. Por causa do incômodo, o cara vai dar o que ele precisa. Ficou mais estranho ainda, né? Se você for olhar a Almeida Revista Atualizada, fala importunação, assim como a NVI. E a Nova Almeida Atualizada fala insistência. Por causa da insistência, vai dar essa resposta, o que for necessário. Se nós pensarmos que o fator é insistência, o fator é importunação, o fator, ou a palavra é essa, incômodo, nós temos que entender que nós estamos fazendo um mau caráter de Deus. E é por isso que eu digo que talvez essa palavra não esteja bem traduzida como deveria. Porque, primeiro de tudo, a Bíblia nos ensina que Deus não é um Deus que brinca com a oração. Deus não é um Deus malvado, Deus não é um Deus sarcástico, que quando você vai colocar uma oração diante dele, ele diz assim, não foi o suficiente, não. Não vou nem ouvir essa oração aí. Aí você vai de novo. Tá quase, mas não tá suficiente, não. Vou esperar mais um pouco. Aí você vai lá de novo e ora e Deus, olha, chegou perto, mas não é assim ainda, tá? Vou segurar aqui o que eu tenho a dar para você. Gente, não é assim. Jesus não nos ensina a orar assim. Porque se fosse assim, Deus seria um zombador e ele estaria zombando da tua cara. Você chega lá com uma necessidade, você chegaria lá com algo colocado diante de Deus e Deus ia dizer, pede mais, quem sabe eu te respondo.
Então a palavra não pode ser simplesmente importunação. Segunda coisa, segundo motivo, é que Deus também não é um vizinho turrão mal-humorado, que só vai atender a oração das pessoas porque elas importunaram. Então Deus tem uma rede lá no céu e ele está deitado em sua rede. E de repente alguém vai lá e diz: Deus, preciso de um negócio. Puxa vida, mas já estão me incomodando aqui, eu não consigo ficar nem 2000 anos deitado na minha rede. Que toda hora alguém vem me fazer uma importunação. Puxa vida, mas que coisa esse povo. Vai, leve isso aí, não me incomoda mais. E eu acho que não é assim que Deus está lá no céu, não. Pelo menos não é assim que a Bíblia diz que Deus age assim. Porque se fosse assim, Deus seria um egoísta que estaria preocupado só com a sua tranquilidade. E João 3,16 desmente isso, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que se incomodou tanto que deu o seu filho para que nós pudéssemos ser salvos. Não parece ser o tipo de Deus que está lá no céu numa rede, deitado, e a nossa oração é um importuno. E nós vamos chegar lá e Deus diz: puxa, de novo esse povo aí. A grande questão então que fica é: então que palavra é essa? Qual palavra a gente pode usar? E existe uma palavra no original grego que chama anaideia. E essa é a palavra que Lucas usa aqui. E aí você diz assim: beleza, aonde é que essa palavra é usada em outros lugares da Bíblia? Em nenhum outro lugar. Esse é o grande problema. Ela é usada uma única vez, exatamente nesse momento que Lucas usa essa palavra. Mas essa palavra traduzida de forma crua e nua, ela significa literalmente falta de vergonha ou ousadia. Aí nós entendemos agora então o que Jesus está dizendo, que o vizinho que está lá dentro não esperaria que alguém fosse bater a sua porta, não esperaria que alguém fosse importuná-lo, e o vizinho foi ousado o suficiente para bater na porta e dizer: estou precisando de ajuda. Tenho que resolver uma situação e eu acho que só você pode me ajudar. Então a palavra é essa, é ousadia. Então o vizinho vai ajudar esse cara, não porque ele não possui pão, ele tem pão. Jesus disse que não é nem por causa da amizade. Ele diz: não é nem pela amizade que o cara vai fazer o bem ao seu amigo. Ele vai fazer porque o cara foi ousado o suficiente para chegar lá e pedir esse pão. Porque agora ele colocou o vizinho em uma situação constrangedora. Porque se o vizinho não der pão, imagina no outro dia, ele vai até o mercadinho da vila, ele vai comprar pão e ele vai dizer assim: sabia, ontem à noite, bati na casa do Edgar, meia-noite, ele não se levantou para me dar pão. E ele tinha pão. Eu sabia que ele tinha. Agora a reputação do vizinho está em jogo. E aí a questão é que o vizinho então se levanta e vai dar para ele o que ele precisa. Aí então a gente diz: tá, então peraí, Edgar, tu está me dizendo que oração é um pedido que nós fazemos para Deus, em que nós colocamos Deus contra a parede e agora a honra dele está em xeque se ele não nos der? Eu vou dizer para você: não, porque o final da parábola é que nos dá a grande resposta, aonde Jesus fala que, eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da ousadia, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu digo: peçam será dado, busquem encontrarão, batam a porta será aberta. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai no meio de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora vem a resposta: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai está no céu. O que Jesus está dizendo é que Deus é muito melhor do que o teu vizinho. Deus vai se mover não por obrigação, Deus vai se mover não por importunação, Deus vai se mover não porque a honra dele ficou em xeque com o teu pedido, porque quem se move assim são os homens sendo maus, vocês sendo maus. Deus é muito maior que isso. Deus se move por amor e graça. Então, se até o teu vizinho, turrão, até o teu vizinho, quando incomodado, ele é capaz de te ajudar e dizer: puxa, vou lá ajudar para ele parar de me incomodar. Deus vai muito além disso. Deus extrapola isso. Deus se move única e exclusivamente por amor. Jesus está nos incentivando a orar, não por medo, não por desespero, mas por convicção de que Deus é bom. E o fato dele ser bom, obviamente vai ouvir nossa oração.
Eu lembro quando eu era pequeno, você não me conheceu na minha infância e juventude. Eu era mais maluco do que eu sou hoje, com ênfase no mais. Aos 12 anos, eu fui diagnosticado com TDAH, então eu era maluco. E na escola eu enlouquecia os professores. E realmente eu reconheço que eu enlouquecia mesmo. E os professores não conseguiam dar aula, porque eu importunava os professores, os colegas e todo mundo subia na classe, fazia um tendel. E aí os professores chamaram meus pais e disseram, olha, tem que fazer alguma coisa com esse piá, né? E aí me recomendaram um psicólogo e tudo mais. Com o passar do tempo, eu aprendi a lidar com esse meu problema. Então, conforme eu fui ficando adulto, a hiperatividade ela foi cada vez mais ficando mais lenta. Hoje, chegando perto dos 50 anos, ela já não é mais tão hiperativa assim. Mas o déficit de atenção continua, tá? Então eu ainda esqueço muita coisa, saio fazendo um negócio e volto com o outro. Simone sofre bastante com isso. Mas eu lembro quando eu era pequeno, eu era tão agitado que o meu dormir era extremamente agitado. E aí você imagina nessas noites de inverno, bastante frias, eu me mexia demais e as minhas cobertas caíam. E eu era tão sem noção que eu lembro que quando eu ficava sem coberta, eu acordava todo gelado na madrugada, o que eu fazia? Eu dizia assim, pai, não sabia que hora era, não estava nem aí também querendo saber que hora era. Pai, estava no quarto do lado, ele, oi, minha coberta caiu. O velho levantava, ia lá, me cobria, botava tudo para baixo do colchão para ver se dava algum jeito, me dava um beijo e voltava a dormir. E às vezes acontecia isso mais de uma vez por noite. E eu lembro que era o inverno todo. O verão, tudo bem, não sentia frio, mas o inverno todo eu constantemente chamava meu pai porque eu estava sem coberta. E meu pai fazia isso, sabe por quê? Única e exclusivamente por amor, porque não tem outro motivo. Não tem motivo. Se fosse eu, já dava com um relho. Não, tô brincando, não ia dar com relho. Mas por amor ele levantava toda noite, saindo do seu conforto, saindo da sua cama, abrindo mão do seu conforto para ir lá cobrir uma criatura que podia simplesmente cobrir a si mesmo. É assim que Deus faz. Deus é movido por amor. Deus não é movido por constrangimento. Por isso, se o meu pai sendo mau, e é o que Jesus fala aqui, se vocês sendo maus são capazes de dar coisas boas aos seus filhos, Deus ainda mais. A oração, ela tem então essa função de me colocar diante de Deus. E olha que interessante, a primeira coisa que eu tenho que fazer é que quando eu chego em oração, eu tenho que reconhecer dizendo, Deus, eu não posso resolver meu problema. Porque a oração, ela está envolta a um elemento chamado graça. E às vezes, sabe que a gente ora errado. Porque às vezes eu oro, e já fiz isso algumas vezes, e eu acho que você também já deve ter feito esse erro, dizer assim, Deus, eu estou aqui orando, sabe para quê? Para eu ficar tão rico, mas tão rico, que um dia eu não precise mais de ti. Eu não preciso mais te pedir nada, Deus. Enche minha conta bancária. Eu mesmo vou procurar minhas coisas. Não é assim? Deus me dá saúde suficiente, mas tanta saúde que eu não fico mais gripado, eu não pego mais Covid, eu não pego mais nada, para que eu não precise mais nem orar pela minha saúde. Se eu tiver saúde e se eu tiver dinheiro, eu estou tranquilo. Não é assim que muitas pessoas nos cumprimentam de vez em quando? Não, olha, se tiver saúde e dinheiro, o resto a gente vai atrás. Não é assim? Isso é extremamente arrogante. Porque no fundo eu estou dizendo, Deus, eu não queria precisar de ti. Tu pode me dar suficientemente coisas para que eu não precise mais te incomodar? A oração começa quando eu reconheço que eu não consigo. Eu não posso. Eu não tenho. Como esse homem, ele não tem 3 pães. Ele não tem como dar comida aos seus visitantes. Então a oração, ela brota daquilo que eu não tenho. E aí vem a grande questão. Então Deus vai sempre resolver meu problema. E não é isso que Jesus fala nessa oração. Porque ele não diz que Deus sempre diz sim à nossa oração. Ele fala no final do versículo 13, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem eu pedir. Deus se coloca junto da gente. Deus abre a porta para que nós entremos. Deus ouve nosso lamento. Deus acompanha a nossa situação. Às vezes ele vai dizer não para o nosso pedido. Assim como eu já ganhei não do meu pai muitas vezes. E acho que você também já deve ter ganho não do teu pai, da tua mãe em algum momento. Mas a oração é isso. A oração é saber e reconhecer que eu preciso da graça de Deus, que Ele tem todo o poder, que Ele tem todas as coisas. E às vezes eu vou chegar diante dEle com um pedido e Ele vai dizer, eu sou o suficiente. E às vezes a gente fica perguntando, mas por que isso?
Por que será que Deus disse que agora Ele vai dar o Espírito Santo e isso é suficiente? Eu gostaria da resposta da minha oração. Não sei o que você tem hoje de pedido, eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, eu não sei o que você tem orado, mas uma coisa nós temos que entender. Se a resposta da minha oração é mais importante do que a presença de Deus comigo, a resposta da minha oração virou o meu ídolo. E eu não estou buscando Deus. Eu estou buscando a resposta daquilo que eu quero. E aí a nossa relação com Deus foi afetada. Porque eu quero um Deus domado. Eu quero um Deus onde eu faço a coisa e dá tudo certo. Eu quero um Deus onde eu vivo de uma forma correta, sendo honesto, não adulterando, sempre estando com a minha esposa, criando bem os meus filhos. Para quê? Para que quando eu pedir, Deus diz, opa, está tudo cumprido aqui. Como que eu vou dizer não para esse cara? Nós queremos um Deus domado, nós queremos um Deus que tem sempre a resposta pronta. Nós queremos um Deus que diz sempre sim a tudo que nós fazemos. E não é assim a nossa relação com Deus. Deus é mais importante do que a resposta da minha oração. Tem um filósofo cristão, matemático, uma mente brilhante, chamado Blaise Pascal. E ele era um cristão e ele escrevia muito e ele tem alguns insights filosóficos cristãos muito profundos. Só que uma vez ele ficou doente e ele pensou que ia morrer. E ele estava no hospital, lembra? Hospital da Idade Moderna, que já não era muita coisa, né? Assim, de higiene, limpeza, sucesso na medicina e tudo mais. E ele estava lá e ele escreveu uma oração. E é muito legal que no livro tem anotada a oração que ele fez. E aí tu vai dizer, eu já sei, ele pediu cura, né? Não. A oração dele foi mais ou menos assim. Deus, eu estou doente. Tu já sabe disso. Eu não peço cura. Eu peço que independentemente se eu venha a viver ou morrer, tu seja glorificado. Esse cara ora com a anaideia. Esse cara está sendo ousado na sua oração. Porque para ele a presença de Deus e a honra de Deus, independente da resposta da oração, para ele é o mais importante. Então não existe garantia de que Deus vai responder sempre sim à nossa oração. Mas quando nós oramos, nós temos o derramar do seu amor, da sua graça, a presença do seu Santo Espírito, que nos consola e nos conforta, mesmo que a resposta seja não. Porque o mais importante não é a resposta da minha oração. O mais importante é a presença de Deus em todo o processo pelo qual eu começo a pedir até que venha o desfecho que Ele decidiu ter. Jesus está nos ensinando a orar aqui. Imagina uma criança batendo na porta do pai de noite, pedindo água. O pai se levanta não porque está sendo incomodado, mas porque reconhece amor, a necessidade do seu filho e que o seu filho precisa da sua ajuda. Ao mesmo tempo, o filho, ao bater na porta do pai, ele sabe que será ouvido, ele sabe que ele será acolhido. Assim é o cristão que ora com a anaideia. Não é pelo resultado, mas é pela nossa comunhão com Deus e a glória dele na nossa vida, naquilo que pedirmos. Nós podemos concluir então que a oração, ela alegra a Deus, se podemos usar esse termo. Ela deve ser feita não porque Deus fica obrigado a nos ceder o que nós estamos pedindo, mas porque Ele está disposto a conceder aos seus filhos aquilo que eles precisam. E a maior prova disso é o Espírito Santo, que é parte de Deus, que habita em nós. Não tem outra forma melhor de nós recebermos isso. A oração, então, ela não é uma barganha que eu faço com Deus. Ela é algo que eu faço com Deus, convicto de que Deus é bom e gracioso. E se Ele vai me dizer não, eu ainda assim vou ficar tranquilo e eu quero ouvir o porquê Ele vai dizer não. E eu quero ficar em paz, mesmo quando Ele disser não. A oração persistente, ela não visa os bens materiais, ela não visa a saúde, embora isso esteja envolvido, mas ela visa o próprio Deus como dádiva suprema para nós cristãos. Então nós somos o povo que anda com Deus, não porque temos um Deus que nos diz sempre sim a tudo que nós fazemos. O nome disso seria manipulação, seria um monte de outra coisa. Nós somos o povo que ora, porque quando oramos, conhecemos mais do caráter de Deus. Sabemos que seremos recebidos, sabemos que o seu ombro está disponível para nós, sabemos que o seu colo pode estar disponível para nós, que a sua presença está disponível para nós. E isso já é muito mais do que nós podemos imaginar. É assim que Deus trata a respeito da oração, seja ela feita em secreto no teu quarto, seja ela feita em público e em congregação, quando você está reunido na tua igreja. A oração significa reconhecer que nós não temos capacidade
mas Deus pode nos receber e pode nos amar por meio disso, independente da sua resposta. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela verdade da tua palavra. Obrigado porque por meio dessa palavra nós podemos compreender o teu caráter bondoso, amoroso, que está disponível a nós. Senhor, como nós somos pequenos quando pedimos coisas e nos esquecemos que o maior presente tu já nos entregou. Teu Filho Jesus Cristo, morto na cruz, e quando ele foi elevado aos céus, o Espírito Santo vem e nos introduz em uma realidade espiritual, na qual nós sentimos o teu amor, tua graça, tua presença, tua sabedoria, teu discernimento, e podemos sentir tudo isso na nossa alma. Senhor, obrigado por isso. Desculpa-nos às vezes em que nós, de forma infantil, de forma talvez ignorante, achamos e oramos de forma errada, mas ainda assim, tu és o nosso Senhor. E tu te alegras em dar boas coisas. Continuaremos pedindo. Não porque temos uma resposta, mas porque ao pedir, te encontramos de uma forma cada vez mais inesperada. É isso que nós oramos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.